Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. O reino de Deus designa um governo ou domínio em que tem Deus por soberano ou governante. Olá, amigos. Eu sou Josias Pinheiro e venho trazer reflexão da leitura diária desta quarta-feira, dia 3 de outubro, que tem como tema as parábolas e o reino de Deus. O texto está em Mateus capítulo 13, verso 10, que nos dá a explicação da parábola. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Na reflexão de ontem nós falamos sobre a multidão que geralmente acompanha o reino de Deus, está presente no reino de Deus. Falamos sobre os comprometidos e falamos sobre os apóstolos, staff, aquele grupo que está mais perto do líder. E o Senhor Jesus mostrou como ele lida com esses grupos. As parábolas têm como objetivo desvendar os mistérios do reino de Deus. E o que não é o reino de Deus? Antes de falar sobre o que é o reino de Deus, quero aqui refletir sobre o que não é o reino de Deus. Romanos capítulo 14, verso 17, a parte A diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O que é então o reino de Deus? A parte B diz: porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós vemos nos evangelhos Jesus inicia seu ministério pregando sobre o reino de Deus. Em Marcos 1, 15, nós vemos ele dizendo o seguinte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O tema do discurso de todo o seu ministério foi o reino de Deus. Em João 3,3 nós encontramos essa afirmativa que diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ao concluir, ao finalizar o seu ministério, antes de ele subir ao céu, ele continua tratando dos assuntos relacionados ao reino de Deus, como está registrado em Atos 1:3, que está assim escrito: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Quero aqui aproveitar para mostrar o que as Escrituras falam a respeito dos valores do reino de Deus. Nós observamos na leitura de Romanos 14, 17, a parte B diz: porque o reino de Deus é justiça. Havendo justiça, a paz é alcançada. E havendo a paz, a alegria é inevitável. Então aqui nesse texto nós encontramos 3 valores fundamentais do reino de Deus, que é a justiça, a paz e a alegria. E vemos um personagem introduzido nesse texto, que é o Espírito Santo. Então, no meu entender, o Espírito Santo é o gestor, é aquele que faz a aplicação, é aquele que opera esses valores em nossa vida. Nós temos uma participação nesse reino muito importante. Em Mateus 6,33, Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Nós, a igreja, somos agentes ativos nesse processo, buscando, investindo tempo, talento, recursos, para que o reino de Deus se torne uma realidade
na nossa vida, na nossa igreja, nos nossos semelhantes e no nosso planeta. Pense nisso, faça isso, busque o reino de Deus e tenha uma ótima quarta-feira na paz do Senhor. Buscai primeiro